aqui é o Pedro. Estamos mais um vídeo de Pivo Playground e vamos começar a luta de It Coisa versus Miroinha. Miroinha. Oi, Miroinha. E vai começar de 3, 2, 1 e... Homem-Aranha falaria para It que ele não precisava fazer isso, tal. It chegava perto do Homem-Aranha e já abria sua boca, ia com tudo acima do Spider. O Homem-Aranha abaixava e dava um soco na cara daquele palhaço. E tinha coisa. Pegava uma faca, uma espada, e enfiava no corpo do Homem-Aranha. Homem-Aranha ficava muito preocupado. E tinha coisa, já que meio que ele é imortal, ele só arrumava sua cabeça de lugar e falava que um herói não mata. Ele ia com tudo. E fazia assim, o Homem-Aranha se partir em vários. Mas como ele queria brincar, logo ele renasce, o próprio Homem-Aranha. E ele fala que se ele quiser matar ele já podia matar agora que ele já desistiu. E tinha coisa que mudava logo e falava que essa era a forma verdadeira dele. Ele chegava pertinho do Peter. Colocava logo a sua boca, amedrontadora, gigante. Coisa, ele pedia por favor não, e ele logo já pulava no Homem-Aranha, bem na cabeça dele. Atirava nele. Com isso, Peter Parker Peter olhava para aquele monstro chamado de It, a Coisa. E percebeu que algo estava errado, que estava muito quieto. E pelo livro que ele leu, o It, a Coisa brigava com as pessoas até quando ele estava morrendo. Ele ouviu o barulho de uma motosserra bem atrás dele. It arrancava a cabeça de Peter. Mas o Homem-Aranha percebeu que, na verdade, com o outro Homem-Aranha chegando por causa de um bug da Liga Temporal, e vendo do seu outro eu morto, ele colocava a roupa do seu outro eu e falava que ele era mais violento do que o Peter. E falava para aquele palhaço feioso aparecer logo. Só conseguíamos ouvir It morrendo da risada, falando que foi bom brincar com ele. Ele virava de costa, pegava de serra e já cortava o pé dele. E jogava bem
na cabeça do Peter Parker, disposição. Eu curto ter suas dúvidas e ter foco no objetivo. Com isso, o Homem-Aranha caído, mesmo sabendo que não era o Peter daquela realidade, ele perdendo a sua mão favorita, ele ainda assim tinha esperanças. Homem-Aranha pegava o palhaço e amarrava sua mão. Ia com tudo na parede. E tinha coisa. E tinha coisa logo mudava de forma e virava uma arma. E falava pro Homem-Aranha, boa noite. Ele tirava. Homem-Aranha percebeu que tinha um foguete lá. A luta ia dar como decisa, os dois morreriam. Mas Homem-Aranha queria isso. Homem-Aranha só não queria que It se matasse mais pessoas. Como isso, It logo, como ele é imortal, se regenerava. E ele falava, e Homem-Aranha falava para ele que eles iam para o espaço. Com eles já no espaço, caíam. Mas vemos que sobrou uma coisa na arena. Vamos ver de que é essa coisa. E esse é o braço do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha ganhou. Isso porque eu fiz essa parede aqui. Agora vamos fazer uma outra luta. Deixa eu ver. Essa luta aconteceu fora do torneio. Então meio que não foi uma luta. Não que de Luffy, né? Estava lá de boa usando seu de boa. Até que ele se encontrava com Capitão Pátria, abusando de um competidor, só por causa que ele era amarelo. Capitão Pátria pegava ele pela cabeça e falava para ele que ele dormiria muito bem hoje. Luffy abaixava com tudo. Luffy, como é feito de borracha, nem sentiu. Mas o Lazy era jogado no homem. Luffy só sentiu que seu pescoço estava queimando um pouquinho. Ele olhava para baixo e logo olhava para Capitão Pátria. Capitão Pátria falava para o Luffy que ele era muito significante. Luffy falava para Capitão Pátria que se ele quisesse lutar, era só falar. Luffy já pegava a espada de Zoro que ele deu antes dele se teletransportado. E falava que não tinha medo de usar essa espada. A espada do Zoro. Com isso, Capitão Pátria falava que ele era melhor
morrer. Ele não ia morrer. Ele é melhor do que o Luffy. Ele é o Capitão Pátria. E Luffy falava que ele era o rei dos piratas. Ele pegava a espada do Zoro e falava. E ele falava: Zoro! Com o cara caído, Capitão Pátria jogava ele logo pra longe. E Luffy partia pra cima dele, tentando assim esfaquear o Capitão Pátria. Já que a lâmina não entrava, Luffy ficava muito bravo. E Capitão Pátria, percebendo que Luffy estava bravo, provocava o Luffy, falando que se ele é o rei de sei lá quanta, por que ele não vai matar ele? Luffy ficava irritadíssimo com aquilo que ele falava. Ele falava e ele usava logo. Ele falava as simples palavras. Chu! E olhava para Capitão Pátria. Capitão Pátria falava que se ele está com medinho é só chorar pra mamãe. Capitão Pátria ia tentar usar seu laser de Luffy. Luffy falava que aquilo era cócegas. Luffy dava um soco em Capitão Pátria, que Capitão Pátria se sangrava um pouco só. Capitão Pátria voava junto com o Luffy. Fazendo assim o Monkey e Luffy perder um dos braços. Ele jogava o Luffy no mar. Luffy sentia a brisa do mar. Mas Luffy tentava se sair. Seu corpo era partido até no meio. Luffy falava que era o fim. Luffy falava lá embaixo que nunca se arrependeu de nada que ele já fez. Luffy se contorcia. Luffy conseguia nadar um pouco, mas sempre voltava pra lá. Capitão Pátria, indo lá em cima que Luffy tinha morrido. Porque Capitão Pátria ele era sujo mesmo. Ele ia atacar uma bomba que explodiria bem aonde o Luffy estaria. Ela explodia, o Luffy ficava todo acabado, mas víamos que Capitão Pátria via uma névoa. E vimos que Sandy era melhor
chegou para matar ele. Capitão Pátria falava que ele era melhor do que Sandy. Falava que ele é ruim, igual o Bolsonaro. Com isso, ele pegava o Sandy e falava o que ele ia fazer. Sandy ia com tudo, não se hesitava e dava uma bica. Ele dava uma bica, mas tão forte, que quase que Sander não ia. Capitão Pátria caiu na água. E vimos o que aconteceu. O nariz do Capitão Pátria ficou roxo. O Capitão Pátria voava. Como um jato na água. Chegando com tudo, Sandy. Capitão Pátria quebrava as duas pernas do Sandy. Sandy caído no chão. Percebendo que Monkey, que Luffy está lá embaixo. Ele mesmo com a perna quebrada conseguia se levantar. Capitão Pátria ficava impressionado, mas falava que com a perna, uma das pernas dele quebradas, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Ele ia de novo bem com a perna quebrada e dava outra de uma bica. Mas só que em vez de Capitão Pátria cair lá longe, Capitão Pátria ia dar um soco no Sandy, arrancando as suas duas pernas. Sandy gritava, falando para Zoro que se o Zoro estivesse lá, ele não estaria naquela situação. O Zoro ia acabar com ele. Ele falava que esse Zoro, aí era um patético que nunca ia aparecer. E do nada, Capitão Pátria sentia algo. Ele sentia uma coceira no peito. E víamos que Luffy aparecia na frente de Sandy, falando que o médico de lá era bom e ia conseguir curar ele. Foi para Capitão Pátria, que ele não queria mais ver isso. E pelo seu amigo, ele pulava, que dava de um chute. Fazendo ele perder uma perna. Ele gritava com o Luffy, falando que ele era muito, mas muito ruim. E Luffy tirava. Ele caía no chão. Ele falava cuidado para Luffy. Ele apontava o seu raio, mas só que ele estava muito mais forte aquele raio. E Luffy falava que ele podia vir. Com ele sem pernas, ele era ele era fraco. E víamos que quando ele ia atingir o Monkey de Luffy ativava o Haki. Com ele ativando o Haki, protegendo
do seu haki muito alto. Inclusive, ele queimava. E Capitão Pátria conseguia usar o seu raio. Mas quando ele ia tocar no haki do Luffy, ele não conseguia passar de jeito nenhum. Ele voava, mas não conseguia passar. Com a cara do Luffy toda queimada, Sandy gritava por ajuda. Mas o Luffy ainda respondia ele, falando que não precisava. Bem na hora ele virou Gear Turt. Falou que ele sofreu uma queimadura leve. E vimos a cena de novo. Que, na verdade, o que aconteceu? O Luffy ficou queimado um pouco, mas ele conseguia se mexer e andar. E falava para Sandy que era só ele usar o haki dele para regenerar as pernas dele. Mas ele falava que o Capitão Pátria não permitiu que ele usasse haki daquela hora. Capitão Pátria falava que ele era um deus, que o Luffy não era nada. E chamava seu amigo Trembala. Trembala via a situação do Capitão Pátria e falava que conseguiu um antídoto. Com isso, o Capitão Pátria lutava muito mais forte. Nível Superman The Boys. Não, quer dizer, nível Omega Superman. E olhava para a cara de Luffy e falava para Trembala explodir aquela barreira. Trembala corria. Mas corria tão rápido que ele conseguiu quebrar a barreira do Luffy. Sandy, sem as pernas não era nada. Mas Luffy jogava alguma coisa no Sandy. E Sandy conseguia andar. Mas sua perna. Ele não era. Ele falava para. Luffy falava para ele não usar sua perna de fogo, senão ele ia voltar a não conseguir andar. Ele falava que o Trembala era com ele. Capitão Pátria e Luffy já corria. Capitão Pátria ia atrás. Como o Capitão Pátria com isso ia começar a luta. Sandenoya! Luffy, mas antes de começar a luta, Luffy olhava para ele e dava um soco. Ele corria. Mas corria tanto. Ele ia no ar e dava uma bica. Ele perdia um braço, falando que Luffy não conseguiria regenerar isso com aquela cura, que só regenerava membros que estavam perto. E provavelmente o veneno devia ter sido injetado no braço dele e ele estava completamente certo. Porque quando ele olhou para o seu braço, para o seu braço caído do chão, ele percebeu Sandy sentia ainda muita dor nas pernas. Ele sentia uma queimadura tão intensa, Trembala. Falava que agora ele tornou sua velocidade sônica. A velocidade máxima dele. Ele corria com tudo. Falando para Sandy. Que ele ia se arrepender por ter batido no lindo e belo Capitão Pátria. Ele usaria toda a sua velocidade contra Sandy.
fala para Sandy que ele morreria agora. Ele corria. Ele ativava um e começava. E corria. E percebemos que as pernas do Sandy tinham sido queimadas. Sandy tava nem aí, que o médico ia conseguir arrumar isso. E Sandy gritava para Luffy ganhar. Capitão Pátria estava na água e procurava pelo Luffy. Luffy caiu dentro do mar. Mas ele percebeu que ele conseguia nadar lá pra cima. E percebeu que sua perna estava toda ferrada pelo trem-bala, que ele deve ter corrido. Luffy ia logo para outra ilha e passava voando do Capitão Pátria. Toda a força do impacto, Luffy chegava. Luffy logo já usava o Gear 4. E víamos que chegava uma luz no céu. E víamos que Capitão Pátria que Capitão Pátria tinha falado para ele. E olhava para Luffy, falava para Luffy que essa nova brincadeira não ia funcionar com ele. Ele passava a milhão e falava que Trem-bala ensinou uma coisa para ele: a Luffy não confiar em ninguém. Com isso, ele enfiava a mão do peito do Luffy, assim quebrando o Luffy em pedacinhos. Capitão Pátria sabia que isso não ia matar Luffy, mas ia deixar o Luffy só no guia. Por isso, fazia Luffy ficar no Gear 2. Quando você perdoa, você ama. E Luffy se lembrava as frases. Shanks falou que quando se perdoa, você blá. Ele chorou. Capitão Pátria perdendo um braço, ele se irritava. Que só agora que ele foi perceber que afinal ele é mortal. Era o que ele pensava. Luffy dava um socaço que até a mão do Luffy caía. Capitão Pátria sentia isso. O Luffy falando que depois disso ele vomitaria um monte. Ele usava fazer uma bola, fazendo que faz estranho. Blum, blum, blum. Com isso, com Capitão Pátria caído no chão, pedindo perdão por ter agredido seu amigo, Luffy falava que tudo bem.
Mas só que Luffy não era bobo. Ele era um pouco, mas não tanto. Ele se pisava na cabeça do Capitão Pátria. Capitão Pátria deitava. Capitão Pátria ia dar um chute no Luffy. Mas perceberam que ele fez a sua própria morte. Vimos que na verdade a cabeça dele foi. Luffy falava que o corpo dele não aguentava mais tanta força que o Trem-Bala tinha dado para ele. Mas só que antes dele perder a consciência, ele olhava para Luffy e jogava um bastão da sua boca. Luffy ficava meio desatento, mas Luffy logo caía de exaustão no chão. Ele falando que ele vai ficar meio parecido com o Gertrude por um tempo. E também com o braço dele, ele conseguia regenerar. É só dar pro médico. Luffy. O Sandy. Lá de longe. Percebi que seu capitão estava chamando. Sandy chegava lá, falando para Luffy Pokémon pouco. Luffy falando que ele estava meio que congelado no tempo. Luffy tentava ao máximo se descongelar. Quando Luffy consegue, ele fala para Sandy que ele perdeu uma perna e um braço. E Sandy falava que ele estava todo queimado. E Luffy falava para Sandy usar isso. E Luffy falava que ele ia gritar um pouco de dor. A gente olhava para a cara do Luffy. Luffy já colocava o haki na mão, falando que ele devia ter lutado congelando assim Sandy. Cabeça do Capitão Pátria. Luffy guardava isso no seu livro, que era infinito sobre ele. Luffy levava Sandy até o médico. E víamos na mesa do médico que Sandy, ele falava que o que aconteceu com Sandy foi que quando o Capitão Pátria, quando o qual é o nome? Ele fez isso, o que aconteceu com o Sandy foi o seguinte, que ele falava para Luffy, mesmo não entendendo nada, que o osso dele foi meio que quebrado. E ele falava ele falava o seguinte, que o Sanji conseguiu se recuperar, mas ele teria que fazer uma cirurgia. Sanji ficava muito preocupado por causa que uma cirurgia e falava para Luffy trazer ele em tal e tal horário. Percebendo que suas pernas, Luffy não conseguiu fazer seu haki muito tempo. Ele percebeu que suas pernas já estavam saindo. Ele via a agulha, anestesia. E dormia.
ele já pegava logo. Ele já pegava, ele falava para Luffy ficar do lado dele. Que ele, se ele não tivesse medo de sangue. Falando que pelo braço dele não podia piorar. Com isso, ele ficava lá e falava que parecia que ele conhecia o chefe daquele torneio, que era o Goku. E ele chegou algo. Vários bichos morrendo. E ele sentia como se caísse uma pedra em cima dele. E do nada, vemos a ponta de vista agora do médico. O médico falava para Luffy, já regenerado, que o Sandy tinha sofrido danos que ele nunca tinha visto. E vimos quem era o médico. O médico se revelava atrás das sombras. E vemos que era o próprio em carne e osso. O Mike. Mike falava que vimos que né, Mike falava que ele assumiu agora aqui e queria só ajudar logo. Ele falava para Luffy, caso ele não gostasse de sangue, para de fechar os olhos. Ele pegava uma faca e enfiava no sangue. A mesa tremia e tirava. Percebendo que Sandy tinha perdido um braço no meio, ele falava para Luffy que ele conseguiria dar uma cura ao Sandy. Mas essa cura meio que era um veneno cura. Sandy falava que estava muito bem, que seu braço estava sangrando um pouco. Vimos que ele começava a se contrair de vários roxos. E literalmente, ele falava para Sandy que ele era, se ele se mexesse, quer dizer que a bomba explodiria e íamos ver o que ia acontecer. Com isso, a bomba explodia. Luffy conseguia ter protegido um pouco. Queria ter, né, um pouco protegido. O rosto do Luffy estava acabado. E Sandy estava queimando muito. Por causa que ele tentou usar seu chute inconscientemente. Luffy estava literalmente acabadão. Luffy falava para o médico que ele conseguia se regenerar. Ele só precisava que ele pegasse um pouco de pele. Ele ficava meio estranho, o próprio Mike, mas falava que ok. Entregando para Luffy, Luffy se levantava, deitava, percebendo que o Capitão Pátria tinha atingido suas pernas no confronto. Falando para o doutor que ele já voltava. Sandy saía de lá com muito medo e com seus poderes voltando.
falava para o doutor que se o Luffy tiver quebrado algo, era só falar para ele que queria comprar. E ele falava que não, que ele era bem rico até. E perguntava como que ele era tão rico e Chacota achou que ele falava que é o chefe de uma gangue. Ele puxava o Luffy e falava ok. E Luffy perdia a cabeça no meio. Ele só pegava a cabeça do Luffy junto e ia. E assim acabava a segunda metade do último episódio da segunda temporada. Olha, fiquei esperto que quando acabar essa segunda temporada vai ter um choque imenso de tempo. Quando eu digo imenso, muito, uns 20 anos. Então, falou.